Mo que te traz uma ideia para a realidade. No episódio de hoje de Chonco Seu, Lilian, o host, você também mostrou qual é o processo de trazer uma ideia para a realidade. E nós também começa com a parte mais simples, que é perceber problemática. Antes de começar a falar daquela parte lá, deixa eu falar qualquer etapa. Para trazer uma ideia para a realidade e que realmente funciona, tem etapas. Tem aquela etapa de perceber o problema, de aquele problema você gera soluções, que as soluções é que as ideias. E depois de que as ideias, você escolhe de acordo com critérios de decisão que você estipula e que também, principalmente, seja mais viável de implementar. E depois você começa o processo de criar teste, protótipo, e de que resultado daquele teste você torna inicia ciclo, porque que resultado daquele teste pode surgir novas questões e você afina aquela ideia, aquela oferta, o produto, coisa que for. Pode ser um produto, mesmo a nível artístico, pode ser qualquer coisa. É um processo de melhoria contínua. Nunca nada se fichar o completo. Tem sempre melhoria contínua. Então, nós começamos a primeira etapa, que é a mais importante de tudo. A você percebe problema, como que gera a melhor solução possível. Você tem que perceber problemática. O que é perceber problemática? Percebe um problema e jobe na ponte que está real problema, na ponte que está a raiz. Depois de boate que a raiz, você consegue começa também que as soluções. E nenhuma solução é considerado, às vezes não está taxado que a ideia ali fica bom. Não. Nenhuma solução é taxada de que ser bom. Simplesmente, alguns é fora da caixa e começa a trabalhar para criar um sistema para implementação. Mas aquele é tema para outro dia. Agora não se fala simplesmente de problemática. Para perceber o problema, primeiro tem que encontrar o problema. E é bom que tem que encontrar um problema. Bom para encontrar um problema, tu começa na observação. Ou seja, tem que ter a capacidade de estar no envolvente, observa interações humanas, interações de qualquer interações humanas com o sistema, interações de humanos com a natureza e tudo que tudo que é interconexão entre tudo que é coisa e jobe que esse comportamento, jobe que esse pequenas coisinhas e depois eu vou fazer aquela observação para sentir qual é o problema. Obviamente que tem questões que a problemática é extremamente evidente. Mas lembra, um problema, toda reclamação que alguém está fazendo é um problema. Mas um problema é uma oportunidade. Bom, nossa mente humana é construído para criar soluções. É assim que nossa mente está evoluindo. Ele é um processo cognitivo normal de nossa mente. Nossa mente está constantemente a gerar que as soluções de outro caminho, que ela é nossa consciência e nossa mente está trabalha. Nossa mente está trabalha. Quando não está para e não está sai daquele universo de realmente que gera soluções, porque a mente está diverte, está gera soluções, o problema te acumula. Quanto mais problema acumula, mais sobrecarga o ente está tendo e ele começa a ficar na situação que está a caminho. Por isso, é sempre importante depois nos exercita-nos mente a criar soluções. Sempre importante fazer aquele exercício, mas não se fugir de tema, não continua com aquela temática de observação. Capacidade de observação é uma capacidade que você desenvolve. Ou você é inato, é bom nele. Mas é uma capacidade que você desenvolve, ele te exige prática. O que é observação? Observação é tem a capacidade de estar lá, de obter o que está acontecendo no envolvente e você sente empatia sem
toma aquela emoção e aquela sensação e aquela reclamação e que escusa para bom. Só você te observa. Para tornar aquele processo de observação mais fácil, o que você faz? Você põe um folha de papel, você aponta o que você te observa. Normalmente estou usando técnicas e métodos de ter uma ficha de observação que depende do que você faz. Estou usando na engenharia a nível de indústria, estou usando também na área de design a nível de indústria, estou usando nos diferentes setores, porque quando você apanha, você faz aquele ato, descreve a nota, relata o que você está hoje, já você trabalha mesmo daquela situação, você passa realmente a ser completamente um observador. Você apanha, porque lá está, aquele ato de observação tem que ter empatia. Empatia é aquela parte emocional, é a parte de nosso lado e cérebro, que é aquele abstrato. Quando você apanha aquele abstrato, que é nosso lado direito, de cérebro, lembra, lado direito de no cérebro, então controla nosso lado esquerdo do corpo, lado esquerdo de cérebro, então controla nosso lado direito do corpo, certo? Quando você apanha, você adiciona aquela parte esquerda do cérebro que trabalha, que é aquela parte lógico, já você cria um equilíbrio naquele processo de observação. Sim, você te observa, é empático, você te sente mais ou menos o que está a passar, mas você está dentro daquela situação. E você te notas, você te cria um registro. E aquele registro já você consegue fazer um pós-análise de coisa corrigista. Depois daquele pós-análise de coisa corrigista, você consegue identificar a problemática. Define o problema. Eles são situações simples que você está dando. Deixa-me dar um exemplo assim, muito prático. Por exemplo, a mim tem uma empresa logística de distribuição logística, certo? Mas você tem uma ineficiência na distribuição logística, você tem tempos que na distribuição logística você consegue fazer que eles entrarem na hora. Não pode fazer duas situações. Primeira situação, não te reclama, não te fala, não te resolve que o problema está te reclama. Segunda situação, não te apanha, não te observa, o que está a passar. Então observa toda a minha cadeia de distribuição, o que está a passar. Depois daquela observação, ele é um exemplo bastante analítico. Depois daquela observação, então começa a te pergunta, Joby, raiz do problema. Joby, raiz do problema tem muita metodologia, muito. Mas não termina aquela parte ali antes de passar por metodologias para encontrar a raiz do problema. Então, aquele é um exemplo. Aquele é outro exemplo que tem situações que fica emocional, que botou o jogo envolvente e pessoas tem discórdias, ou pessoas têm uma ausência de alguma coisa e você conecta com aquela situação. O caminho se conecta. Você hoje, você observa, você aponta. Deixando um exemplo no nível de design industrial. Por exemplo, se você desenvolve uma carreira, o que é que você faz? Por exemplo, deixando aquele briefing, você desenvolve uma carreira de esplanada. Para cafés, bares, etc. Uma carreira de esplanada. Então, o que é que você faz? Que ela é coisa que me ganha, coisa que você pretende. Que ela será um exemplo específico. O que você faz? Então, bem. Então, observa como que pessoas se comportam não esplanada. Já porque essa pequena reclamação, então hoje aquela senhora está tia e que tem na punha por essa carteira, essa bolsa, aquele outro que tem na punha por mochila, essa outro põe sempre na esse que tem na punha por. Hoje e você constata um padrão e sempre pessoas está reclamando que tem na punha por minha bolsa. Ou seja, será que lá que tem um problema e pessoas e que elas às vezes estão a ficar menos tempo porque você pode escutar nisto, às vezes que tem cadeira disponível esta para pôr essa escusa. Então já tem aquele exemplo, já tem uma problemática lá. É um problema que pessoas que sempre não podem essa pôr essa escusa quando está naquele café ou naquela esplanada. Depois tem outros problemas que está por si dentro só numa esplanada. Você tem uma esplanada
para aquele dono de esplanada, idealmente, ele tem que conseguir empilha que essa cadeira. Você tem cadeira que tem pilha e depois ocupa muito espaço, bom, que sabe, mas que arrumar. Dois problemas. Dois. Gosto, pode, de lá, tem aquela empatia com esse problema, começa a ter aquela ideia criativa de aquela solução, de aquele design, de aquele produto para resolver um ou mais problemas. Aquele exemplo assim, hoje é uma que a situação não funciona. Aquele é um exemplo aplicado a nível de design industrial, design de produtos, que é aplicado a nível de desenvolvimento de aplicativos e está aplicado numa panóplia de indústrias. Gostam de ser transportado para o então, sim, começa a observar. Observa, sente se absorve que esse problema. Sente, aponta, escreve, observa comportamentos humanos para poder ter que as essências de problemática que está. Observa comportamentos, observa se hoje eu tenho um bom empreendimento, observa o que é que está a passar, observa. Depois o para o processo de observação, depois começa aquele aprofundamento de problemática. Eu vi o que é problema. O que é problema? Que ela sim, eu tenho uma ferramenta que eu posso usar para aquela, que é os 5 porquês. E está chamado 5 porquês, não pode fazer muito mais que 5 ou menos. O que significa que ela está para aquele problema, que a situação que já encontra, ainda começa a ter pergunta, para onde? X, para onde que X está acontecendo? Depois não está responder, depois não está falando, para onde? Então, não se analisa, que é um processo analítico que você está fazendo, você analisa através de pergunta porquê, para onde? Dá-te a pergunta que é para onde, alguns problemas, tá? Se para onde raiz, não, 1, 2 ou 3 para onde, ou 3 porquês, ou se começa 5, ou se eu quero também ainda mais profundamente. O Tata traz essa camada, cada porquê corresponde. Para onde que isso acontece? X é igual a Y. Para onde que X é igual a Y? Para onde Y é Z. Para onde que Y é Z. Para onde Z é N. E assim por diante. Botata traz essa camada gradualmente para descobrir a raiz do problema. Botata pergunta para onde, para onde, para onde, para onde. Botata que é a raiz. Depois de botar que é a raiz do problema, goste de começa a trabalhar no processo de gerar aquela ideia. Aquele processo criativo. Sim, você está perguntando a mim normalmente ideia que chega está bem. Sim, que tem problema. Mas é bom que a ideia chega bem. Mas quando você chega você tem ideia, às vezes ele é não viável e não aplicável. E você limita o processo criativo se bem só aquela ideia. Algo apanha aquela ideia. Imagina, já eu tenho uma ideia, já bem. Você apanha aquela ideia, você faz o processo reverso. Você apanha aquela ideia, transforma-la naquele problema que ele está resolvendo. Gosto sim, depois de transformar aquele problema, você torna passar para o processo de gerar mais ideia para boa fim naquela ideia inicial. Aquela assim, quando a Monsa falou, você trabalha de forma reversa. Ao trabalhar de forma reversa, você consegue aprimorar aquela ideia inicial. Você consegue trabalhar e sentir realmente que nem ele está ok. Normalmente, a primeira ideia que está vendo, às vezes cai aquele melhor. Ou às vezes estou dizendo muito avançado e você começa, gosta de fazer. Eu vou começar, gosta para fazer, eu tenho que simplificar. Eu vou simplificar uma coisa, eu tenho que perceber. Eu vou só perceber, mal que simplifica. Vou pôr hoje a caminho, tem que simplificar. Deixando um exemplo que ali a nível de ilustração, desenho. Tem a hobby de ilustração e parte artística que quando desenha coisas que também ninguém imaginação, então e também está aplicado a qualquer coisa de desenho. Você desenha formas simples, geométricas simples, e depois que as formas simples você adiciona complexidade. Aquele é o que você falou. Quando você tem que, já está, às vezes tem aquela ideia muito complexa, mas simplificar, que diga simplificação, ele também tem complexidade. Porque tudo no final do dia é simples. Agora, diga simplicidade, tem as ramificações. Porque lá está, você apanha um semente, você põe na terra, é simples. E depois ele está a brota, ele está a criar que a raiz
e ele cria que as ramificações e que ele torna uma árvore bonita e complexo, com um sistema biológico único, mas ele começa naquele semente simples. É a mesma coisa. Você apanha, se você tem a ideia, você apanha aquela ideia, você transforma ele naquele problema que ele te resolve, aquele problema que está atrás dele, você traga ele de lado, você para lá, pode para lá, você analisa a problemática, começa a pensar não é esse problema, gosta e sim, começa também ideias mais simplificadas e estruturadas. Porque o bom cria estrutura, porque ideia sem estrutura que até implementa na realidade. Então fica no mundo de ideias e sonhos. E a boca cria pouco ideia, fica no mundo de ideias e sonhos. A boca implementa. E a boca implementa, tem que simplificar para a realidade. E depois complexidade acontece conforme aquela ideia expande ao longo do tempo e conforme você faz melhoria contínua. Porque você nunca faz melhoria contínua, a ideia também melhora. Porque às vezes ele começa um problema simples que você resolve e depois ele expande, resolve outros tanto problemática em cadeia. Porque tudo é um efeito dominó. Tudo é simples, mas complexo ao mesmo tempo. Mas por chegar no complexo, tu começa na simples. É uma hora se você cria um sistema. Que sistema tu começa na simplicidade e depois que o sistema tu ganha complexidade. Porque se você começa na complexidade, você não consegue fazer. O cérebro bloqueia, porque o nosso cérebro é simples. Nosso cérebro é simples depois que ganha complexidade. Nossa mente trabalha de forma simples. Depois de simplicidade, também complexidade. Por exemplo, você cozinha, você faz um arroz. Arroz é simples de fazer. Mas você faz o arroz. Cozinha, já faz aquele básico, aquele arroz, depois não adiciona cenoura, adiciona outras coisas. Ele está a ganhar complexidade e sabor. E te torna um prato completamente diferente e te deixa de ser aquele simples arroz simples. Mas ele começa naquele arroz simples. Tudo começa na simples para complexo, não complexo para simples. Você tem que reverter a forma de abordar tudo coisa. Você analisa, depois gera a ideia. E se já tem a ideia, você transforma na definir um problema que você tem empatia, depois você deixa a mente gera aquelas ideias. Depois que as ideias você seleciona qual que é mais viável de você. Viabilidade tem uma área de constantes que você analisa. Pode analisar diversas constantes. Pode ser viabilidade de execução, viabilidade operacional, tem viabilidade econômica, viabilidade financeira, idealmente viabilidade de resolver aquele problema também, de facto. Idealmente, viabilidade junta tudo que é esse patamar, que é mais viável. Tem que juntar duas coisas. Mas também, viabilidade depende do objetivo de coisa que eu quero fazer. Obviamente, se não cria uma associação algo não sem fins lucrativos, minhas ideias não necessariamente aquele parte econômico é crucial, fulcral para tomar uma decisão nele. Minha decisão abarca mais aquela parte de impacto que tem. Mas obviamente pode imenso que a parte financeira, mas que é aquele que está limitando de põe aquele ideia movimento. Enquanto é possível uma empresa criar uma oferta, produto que economicamente é não viável, tem duas hipóteses. Ou está posta na inovação e comunica direto aquela inovação, ou está decide simplificar para uma coisa que é viável de momento e com o tempo você traz aquele outro mais inovador. É uma questão sempre de decisões. Tudo determina a volta de decisões e capacidade de observa, analisa e sim, gera ideias e traz-se para a realidade e tem capacidade de sempre estar na posição de receber aqueles input de testes para melhorar aquela ideia. Nunca bupanha ficha numa ideia inicial. Qual faz aquilo? Se eu faz aquilo, já limita a capacidade criativa de trazer a melhor solução possível. Tem capacidade de trabalhar naquela ideia, tem capacidade de melhorar. A cada dia, a cada momento, a circunstância melhora. Senão está estagna. E estagna sim, na casa de empreendimentos, empresas, uma empresa que está na estagnação, depois, eventualmente, também outros com inovação e aquele movimento e outras coisas, buta acaba e desaparece do mercado. Tem que sempre estar melhora.
Então, resumidamente, resumimos aqui no fazer 12 exercícios, basicamente, quem deixou. Primeiro exercício, tudo que ele está na primeira etapa de definir a ideia. Que bu cresci para aquela outra etapa próximo, que é a etapa de trazer para a realidade e depois torná-la um empreendimento. A primeira etapa é empatia. Empatia e definição de problema, basicamente. Empatia é a capacidade de sentir aquele problema e definir aquele problema e observa comportamentos humanos, porque quando você traz qualquer produto centrado no utilizador e não resolve um problema, ele é um produto que acaba a ser duradouro e ele também a favor de nós instinto e forma que nosso cérebro e nossa mente e nós como ser humano é que mutação constantemente resolve problemática. Então, você sente empatia, você observa, depois ele traz aquele problema que você consegue fazer aquela observação. Depois você analisa aquele problema profundamente e você joga a raiz do problema. A partir de lá você começa a trabalhar no processo de ideia. Mas se já tem ideia, vai aquela ideia, joga que problema que está por trás dele que está a resolver, bem analisa aquele problema e gera outras ideias ou então afina aquela ideia inicial que já tem. Porque às vezes depois analisa o problema e acaba a falar, afinal aquela ideia assim que é a melhor solução para aquele problema. Mas lá tem uma coisa nele que te ajuda aquele problema e provavelmente mesmo complementar com outras coisas. E por fim, transforma o processo reverso. Simplifica para depois ganhar complexidade. Ok? Basicamente você cria uma simplificação para depois ele ganha complexidade e profundidade. Então, basicamente, ali foi o exercício de hoje, que é a primeira etapa, começa na primeira etapa de geração de boas ideias. Para não ir mais a fundo, então convidou para o workshop que tem ali na Mindelo, que só acontece dia 14 e 15 de fevereiro. O workshop da ideia ao negócio, de ideia para negócio, que então caminhou de gerar aquela ideia, afina a ideia, depois não tem trabalho na parte de criar aquele modelo de negócio que Pabu implementa. O modelo não é nada mais do que um sistema Pabu pode implementar. O workshop é 2 dias. O primeiro dia nós trabalhamos na ideia, o segundo dia nós trabalhamos na parte de implementação. Trazer de fato para a realidade, para ficar com aquele guião, para depois fazer o trabalho de pôr na realidade. Obviamente, depois que o processo acaba para encontrar outros mini problemas, mas com aquela ferramenta que já andou, você consegue bater, destrava e bata anda o caminho. Certo? Então fica o convite. Na descrição tem link para saber mais sobre o workshop e para fazer boa inscrição. Ok? Então até o próximo episódio e acabou perde que esse episódio ali de profundidade e de novo começa a apoiar na trabalho, começa a fazer pensa o que fazer coisa que acontece. Por isso é tão o seu. Trazer isso para tão e fazer coisa acontecer ali na realidade. Ok? Até o próximo episódio.